Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando ricamente em nossas vidas. Eu quero aqui te um bom dia, um dia abençoado na presença do nosso Deus. Para todos vocês que nos acompanham, para vocês que estão sempre nos abençoando com a sua presença. Dias difíceis, dias complicados, dias ainda de reclusão. Já, permitindo Deus, nós já estaremos avisando o dia de retorno dos nossos cultos, do nosso encontro presencial ainda, com restrições, mas do nosso reencontro na igreja. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Você que deixa aí seu bom dia, de onde você é, seu pedido de oração. Deus te abençoe, abençoe sua família. Deus muito nos encha da sua graça. Quero orar nesse momento, colocarmos os nossos dias, já estamos na presença de Deus, mas para colocarmos os nossos dias na presença do nosso Pai Celeste. Santo e amado Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhosamente misericordioso para conosco. Nós entregamos os nossos pensamentos, as nossas ações ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê um dia abençoado, um dia de aprendizado na sua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos nessa hora. Amém, amém e amém. Amados irmãos, Mateus 18, verso 1 a verso 5 nos diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando. Observe o quadro que está sendo pintado. Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam a Jesus: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança é o maior no reino do céu. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Jesus teve vários encontros, e um desses encontros foram com crianças. Alguns episódios são narrados encontros com crianças, e é nessa perspectiva que vamos trabalhar nessa manhã, nessa série de exposições, encontros com Jesus, e hoje nós vamos narrar um encontro de Jesus com as crianças, e para isso nós vamos usar o texto não de Mateus, mas de Marcos 10, 13 a 16, que já nós vamos ler, nós vamos meditar nessa passagem, tirando algumas lições para as nossas vidas, baseadas ali nessas crianças que Jesus encontrou, e não somente encontrou, mas viu nelas exemplos para que nós pudéssemos seguir. Nós vamos entoar o hino de número 11 dos nossos hinários, e já a gente volta com o estudo bíblico dessa manhã, a escola bíblica dominical dessa manhã. Que nós sejamos ricamente edificados. Já a gente volta. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfante.
sempre esse has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Amados, que bênção poder cantar a Trindade. Bênção poder cantarmos as maravilhas do nosso Deus de forma tão livre. Nós cantamos tão pouco, na verdade. Nós deixamos a nossa garganta utilizada em louvores tão pouco. Nós somos tão tendenciosos a usar os nossos dons e talentos para outras coisas a não ser louvar o Senhor. Mas não vamos entrar nesses aspectos, amados. Novamente, deixar um beijo no coração de todos vocês que estão aí no YouTube, nos acompanhando. Deus ricamente vos abençoe. Vocês que estão no Facebook, Deus ricamente vos abençoe. Um beijo no coração de vocês. Vocês que vão assistir essa live com a sua família depois, estão assistindo agora essa transmissão, mas vão compartilhar esses momentos com outros irmãos, com outras pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te utilize para ser mensageiro, propagador do reino dele. Para você que deixou seu bom dia, forte abraço para você e sua família. Hoje é dia do Senhor, dia que o Senhor escolheu para que nós o adorássemos, o louvássemos. E nós assim estamos fazendo. Nós vamos ler agora o texto que nós vamos buscar entender esse encontro tão maravilhoso de Jesus com algumas crianças e algumas lições preciosas para nós nessa manhã. Então o texto, eu vou dizer, é importante que você leia na sua Bíblia, que já já nós vamos estar presencial e eu não vou ficar projetando o texto para vocês lerem. A falta de costume de abrir a palavra de Deus nos deixa às vezes perdidos, não é verdade? Então, abra aí a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versículo 13 até o versículo 16. Hoje eu vou projetar aqui na tela, mas eu creio que domingo que vem, dia 2, nós já estaremos presencial na igreja. Eu quero crer que isso vai acontecer esse final de semana. Ainda não é certo, mas estamos trabalhando para que isso aconteça, principalmente orando para que Deus nos dê paz no coração, porque sabemos da nossa obrigação de congregar, a nossa obrigação de estar na casa de Deus. E muito me alegra ter essa probabilidade do dia 2 agora, 2 de maio, primeiro final de semana de maio, voltarmos com os nossos cultos presenciais, tanto no domingo, às 9 da manhã, às 19, e também às quartas-feiras, às 19h30. Espero em Deus que nós possamos retomar estes trabalhos para a honra e para a glória dele. Então me ajude em oração com isso, ok? Vou projetar aqui então, o texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, que diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: Deixe vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então
tomando-as no braço e impondo-as às mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez? Pai Santíssimo, mais uma vez, ó Pai, nós requeremos do Senhor bênção sem medida, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos observar os seus mandamentos, observar o seu texto e aplicar em nossos corações toda a bondade do Senhor, que o Senhor tem praticado em nossas vidas, e nós somos gratos por isso. Abre o nosso entendimento para que nós contemplemos as verdades contidas nesse texto. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém e amém. Amados irmãos, em 1959, no intuito de valorizar crianças e também de responsabilizar alguns adultos que não cuidavam corretamente dessas crianças, a ONU aprovava por unanimidade a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Já no Brasil, foi em 88 que a Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada um artigo, um capítulo inteiro, né, a respeito da ordem social, da referência à família, da criança, do adolescente e do idoso. E aí lá no artigo 227 declara o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Amados irmãos, visando a proteção dessas crianças, também foi criado depois, em 1990, o famoso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lamentavelmente, mesmo com todas essas leis, toda essa preocupação, muitas crianças ainda são abusadas, são vítimas de violência, são colocadas em situações de risco. E diante dessa calamidade que nós vemos instalado, e muitas vezes, queridos, diante do seio evangélico, onde não deveria ter isso. Então, nós precisamos observar, nós como cristãos, como membros de igreja, nós precisamos observar as crianças. Estou abrindo aqui um parêntese. Podemos deixar as crianças totalmente desfavorecidas. Não estou dizendo que dá umas varadas, que dá uma correção na criança, seja errado e você vai ser preso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de espancar, estou dizendo de maltratar, de colocar em perigo de morte, né? Então, nós precisamos ter responsabilidade cristã diante dessa calamidade que se instaurou aí, e não somente na nossa igreja, embaixo dos nossos narizes, mas também na nossa comunidade. Então, por isso faz muito importante falarmos do encontro de Jesus com essas crianças. Mas, antes de entrar no texto de fato, a gente precisa entender aonde aconteceu, porquê, o contexto disso aqui. Então, provavelmente, Jesus encontra com essas crianças, relatado aqui em Marcos, numa cidade chamada Pérea. Pérea ficava na região ali leste do Mar Morto, próximo ali, subindo pelo Rio Jordão, no sentido norte do Rio Jordão, por assim dizer. Quando Jesus ele seguia para Jerusalém, ele passa por essa localização e provavelmente aí aconteça esse encontro de Jesus com as crianças. E esse texto ele é uma resposta à questão de quem herdaria o reino dos céus. Quem herdaria o reino dos céus? Os judeus acreditavam que quando um pai abençoava o filho, ele transmitia nessa bênção uma bênção espiritual genuína, verdadeira. Assim sendo, aquele que levava as crianças até Jesus, criam que Jesus, ao tocá-las, poderia transmitir força, e uma força espiritual
que eles viam em Jesus, eles criam nisso. Era muito natural para as mães judias que elas quisessem que os seus filhos, que os seus pequenos fossem abençoados por um mestre, e por um mestre famoso, elas seriam muito mais do que abençoadas. Esse era o contexto que essas pessoas levavam essas crianças a Jesus. É bem importante nós registrarmos também, queridos, que Jesus achou tempo para se ocupar com essas crianças. Observe, ele, mesmo estando a caminho de Jerusalém, ele encontra um tempo para receber essas crianças, para olhar para essas crianças, para aproveitar dessa ocasião e desse intuito desses judeus a levar as crianças para serem abençoadas por mestre, para nos dar ensinamento. Então, Jesus ele fica ali meio aborrecido, indignado por causa da intransigência dos seus discípulos diante daquelas crianças. O texto nos diz que os discípulos os repreendiam, não queriam que as pessoas trouxessem as crianças para serem abençoadas. Amados, nesse encontro de Jesus com as crianças, nós vemos algumas lições que podem ser destacadas, e é isso que nós vamos falar hoje. Jesus então está a caminho de Jerusalém, ele passa por Pérea, ele encontra ali uns pais judeus que estavam levando seus filhos para serem tocados por Jesus, e os discípulos repreendiam em Jesus, falando: não, deixe vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. O que nós podemos aprender de lição nesse texto? Quais as lições que nós podemos aprender? A primeira lição é o modelo nas crianças que Jesus nos dá de quem é o reino dos céus. Ele diz: não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então Jesus ele afirma que é preciso receber o reino de Deus como uma criança. Olha só no verso 15. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que Jesus está dizendo? Que tipo de atitude que nós temos que ter? Nós temos que ser infantis, bobos, birrentos, remelentos? Não. É muito simples o que Jesus está dizendo. O próprio Cristo ele dá exemplo disso. E o primeiro modelo, a primeira atitude que as crianças demonstram e que nós podemos pegar, e o Senhor Jesus pegou para que nos ensinássemos, é a humildade. Amados irmãos, o caminho até Jesus está aberto para pessoas humildes. E ser humilde não é ser pobre. Ser humilde é outra situação. Ser humilde é ter simplicidade no ser. Essa humildade requerida como condição para ser pertencente ao reino é expressa por meio da simplicidade. A criança é um ser simples. Nós adultos que complicamos as crianças, que adultizamos as crianças. E é interessante que o relato lá em Lucas 9, 46 a 48 confirma. Diz o texto que levantou-se entre eles uma discussão sobre qual seria o maior. Os discípulos estavam falando: quem vai ser o maior? Quem de nós vai ser o melhor no reino dos céus? E Jesus, sabendo o que passava no coração, que faltava humildade, tomou uma criança, pegou uma criança, colocou pertinho dele e disse: quem recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que está entre vós for o menor de todos, este é que é grande. Amados, a criança é símbolo de humildade, de simplicidade. Essas crianças, elas têm uma qualidade imprescindível na minha vida e na sua vida para estarmos diante do nosso Senhor. Essas qualidades são próprias do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus declara em Mateus 11, 29, sou manso e humilde de coração. Então, o primeiro requisito que o Senhor Jesus demonstra, olhando para aquela criança, pegando essa criança, dizendo que não devemos embaraçar a criança de chegar até ele, é que nós precisamos ser humildes, simples.
A vida cristã é simples. Que é um outro atributo que o Senhor Jesus narra, nos mostra, dizendo essas palavras que não recebe o reino do céu como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, é a situação da dependência. Uma criança, ela é dependente do seu pai, dos seus pais, né, pai e mãe. Ela carece de atenção, ela carece de cuidados, pois a criança, ela é frágil. A criança é indefesa e nós temos que ser assim diante de Deus. Frágeis, indefesos, carecendo do cuidado do Senhor. O Senhor Jesus, ele declara que somos inteiramente dependentes dele. Conforme João 15, versículo 5. Vamos olhar? João 15, versículo de número 5, vai nos dizer dessa dependência que nós temos do Senhor. Jesus, João 15, versículo 5, vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Somos dependentes da graça, da misericórdia de Deus, da ação vivificadora que somente Ele pode operar em nós. Amados, o salmista compreende perfeitamente isso no Salmo 73, no verso 28. Ele diz o seguinte, lá no Salmo 73, verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nós precisamos ser humildes e dependentes do Senhor. Mas não somente isso, nós precisamos confiar. A confiança é outro atributo de uma criança que Jesus a toma e diz, olha, se você não for como ele, se você não for humilde, se você não for dependente, se você não for confiante, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Amados, as crianças, elas confiam plenamente em seus pais. Uma criança, você põe ela no alto, manda ela pular, ela pula. Ela pula, confia na sua palavra. Amados irmãos, o que essas crianças sentem em relação aos seus pais, todos nós deveríamos sentir em relação a Deus, que é o nosso Pai Celeste. Quando confiamos em Deus dessa forma, agimos como uma criança que confia no seu pai. Mas quantos confiam apenas em posição social? Quantos confiam apenas em posição política, em estabilidade material, ou seja, no dinheiro? Ou outros acreditam e confiam na crendice, na determinação, na palavra de ordem. Outros acreditam em amuletos de sorte e muitas outras coisas que poderíamos colocar aqui. Entretanto, o reino de Deus está reservado para aqueles que confiam no Senhor. É para estes que o reino de Deus está pronto. É para esses que o reino de Deus está reservado. O Salmo 125, versículo 1, vai nos dizer a seguinte coisa. 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. É nisso que confiamos. Então, precisamos ser como crianças, humildes, dependentes, confiantes e próximos. Esse é o quarto adjetivo que nós podemos colocar aqui dentro dessa perspectiva que Jesus diz: se você não for como uma criança, jamais entrará no reino do Senhor, no reino de Deus, no reino dos céus. Proximidade. Amados irmãos, aquelas crianças foram levadas por seus pais à presença de Jesus. Ali chegando, houve um relacionamento pessoal com o Mestre, o qual as tomou no braço, as abençoou. Queridos, o nosso relacionamento pessoal com Jesus, ele é importantíssimo para as nossas vidas. Precisamos querer isso, desejar isso, um relacionamento pessoal, íntimo com o nosso Deus. Portanto, é necessário que estejamos bem arraigados nessa pessoa chamada Cristo Jesus,
Precisamos estar em íntima comunhão com Ele. A igreja tem a missão de ir ao encontro dos que estão longe, a fim de buscar essas pessoas, de conduzi-los como crianças aos braços do Senhor. Amados, são esses atributos que o Senhor Jesus nos traz, que Ele nos mostra como um modelo de uma criança. Precisamos estar atentos a isso, para que nós alcancemos aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Outro fato interessante que nós podemos ver nesse texto é o problema da rejeição das crianças. Diante desse texto, nós não vemos somente o modelo que Cristo dá, mas também como essas crianças eram rejeitadas e como ainda hoje elas são rejeitadas. No contexto social da época, as crianças não eram nem contadas, eram discriminadas. No contexto social, nem mulheres nem crianças eram contadas. Por exemplo, na cena de multiplicação dos pães e peixes, elas não foram contadas. Falam dos homens. Aí nós suponhamos que cada homem desse tinha uma esposa e tinha pelo menos um filho. Imagine a quantidade de gente que tinha ali. Mas nós não estamos aqui falando desses números. Nós estamos dizendo só que elas eram rejeitadas por uma sociedade. Os discípulos demonstram isso ao tentar impedir essas crianças de chegarem a Jesus. Há pessoas que consideram crianças como seres indesejáveis. Quando você fala para um recém-casal, você precisa casar e pensar já em ter filhos, eles falam, Deus me livre de ter filhos. Queridos, examine a sua consciência, examine as Santas Escrituras. Não permita, meus amados irmãos, que o mundo invada o seu coração e não os permita serem pais zelosos, serem bênçãos, serem aqueles que obedecem o mandato cultural, o mandato social do Senhor Jesus, do Senhor Deus, que é crescer e multiplicar. Amados irmãos, não considerem essas crianças e nossas crianças indesejáveis. Há algumas pessoas que acham que essas crianças só trazem aborrecimento por causa das travessuras, e muitos são travessos, sim, outros são muito mais travessos, mas são bênção. Na igreja, a atitude de rejeição é muito comum. Por muitas vezes, as crianças são repreendidas, os líderes são reclamados, olha, essas crianças... Por quê? Porque os outros, ou os pais não zelam direito, ou os outros que estão próximos ficam brincando com a criança. Ei, neném, ei, neném. Temos que parar com isso, querido. Deixa a criança ser abençoada, deixa ela prestar atenção no culto, deixa ela entender que aquele momento é um momento de reverência. Comece dando um exemplo, querido. Se você tem essa mania de ficar brincando com criança na hora do culto e depois reclama que a criança chora, reclama que a criança isso, que a criança aquilo, reveja os seus conceitos em nome de Jesus. Na hora do culto não é hora de ficar brincando com a criança. Não é hora de fazer bilu-bilu. Não é hora. É hora de você deixar a criança e os pais prestarem atenção no culto. Vocês acham que as crianças não prestam atenção no culto? Enganados estão vocês. As crianças prestam atenção? Sim. Então nós não podemos rejeitar uma criança no culto, colocando ela na salinha, individualizando ela simplesmente com a desculpa ou o pretexto de dizer que ela vai receber uma coisa na linguagem dela. E qual é a linguagem de uma criança a não ser a palavra de Deus? Nós, liderança, precisamos mudar os nossos termos e na hora do sermão, trazer um sermão que até uma criança entenda. E nós temos aqui na igreja crianças que já deram prova disso, seus pais que estão me assistindo sabem disso, e desenharam o culto, entenderam do culto, ouviram frases firmes da palavra do Senhor e isso edificou o coraçãozinho delas. É bênção. Outros, em contraponto, exigem comportamento de adulto de uma criança. E o que acontece? Não trazem as crianças ou não vêm à igreja porque a criança é isso, que a criança é aquilo. Traga a criança, queridos. Não deixe em casa. Traga seus filhos. Ah, mas meu filho corre. Tenta segurar. Deixa ele ali, senta um do lado um do outro. Converse com ele. Ah, mas ele não fica.
Eu vou usar um termo bem popular para que nós possamos entender. Me perdoe vocês que gostam de escandalizar com qualquer coisa, mas eu vou usar um termo bem popular. Diz que o costume do cachimbo deixa a boca torta. A minha é torta, não é de cachimbo não, tá bom? É de sinusite, que deu algumas paradas aí em alguns nervos. Mas preste atenção, e agora você está olhando para a minha boca. Não olhe mais para a minha boca, escute. Se a criança não vem na igreja, como ela vai acostumar na igreja? Nós temos vários exemplos de pais que trazem as crianças, que permanecem com a criança ali, que sofrem alguns momentos, alguns dias, mas essas crianças hoje têm sido bênção, têm parado para ouvir da palavra do Senhor, têm se alegrado o coração e alegrado o coração da família. Não rejeite os seus filhos. Rejeitar a criança, queridos, é contrariar o ensino de Jesus. É colocar à prova aquilo que Jesus tem nos ensinado. Não vos embaraceis, deixa vir a mim. E qual é o lugar de deixar vir as crianças? A presença de Jesus hoje é no culto que nós prestamos a Ele. Agora, se nós não prestamos um culto ao Senhor, e sim um bilu-bilu para o neném, e não estamos prestando atenção no culto, estamos fazendo errado. Estamos ensinando errado para as crianças. Se a criança olhar para você e ver que você está prestando atenção no culto, que você canta, que você lê a palavra de Deus, que você ora, com certeza, eu não estou dizendo talvez, com certeza, essa criança está sendo ensinada no caminho que se deve andar. E ainda, quando for velha, não se desviará dele. Isso é uma tarefa minha e sua. Não rejeitemos as nossas crianças. Em terceiro lugar, na lição desta manhã, nessa escola bíblica dominical, é a valorização das crianças. Muitos têm valorizado crianças como mini-reis, como donos da casa, como príncipes da casa. E a uns ainda chegam na predisposição de dizer princeso, ou seja, usando um termo LGBT, um termo homossexual, para os seus filhos, porque viram na rede social e acharam bonitinho. Cuidado, meu amado, em nome de Jesus. Cuidado. Cuidado com as nomenclaturas, com os nomes. Cuidado. Muito cuidado. Não tem problema, pecado de você chamar seu filho de príncipe, sua filha de princesa. Não tem pecado nisso. Mas tratá-lo como ele, se ele fosse o reizinho e a rainha da casa, e tudo é gerido através dele, é uma valorização que Jesus nunca deu para as crianças. Nunca. Na palavra dele nós não vemos isso. Jesus valoriza as crianças diante da desvalorização, da minorização que os discípulos estavam dando. E nós precisamos valorizar as crianças diante da rejeição, da desvalorização que muitos dão às crianças na igreja. Eu espero que você perceba e entenda isso. Então Jesus ele valoriza acolhendo essas crianças junto a si. Quando Jesus pega uma criança daquela, com certeza causou um frenesi diante dos seus discípulos, porque eles não viam isso nos mestres. A Bíblia apresenta vários exemplos de servos, de pessoas que foram abençoadas ainda como criança. Quer ver? Samuel, ainda como criança, fala com o seu servo, ouve. Josias, com 8 anos, passa a governar sobre Jerusalém. O profeta Jeremias, ainda criança, dentre outros. Isso não quer dizer que ministério infantil existe. Tá bom, querido? Mini pastores, mini pregadores. Não, não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que nós precisamos entender que as crianças compreendem sim, que as crianças precisam ouvir a palavra sim. O encontro que Jesus tem com essas crianças, ele demonstra o valor que uma criança tem para o reino de Deus. É isso que nós precisamos ver. Meus amados, na igreja, nós devemos contemplar lugares, situações, espaços para as crianças. Programações adequadas para as crianças, sim. Quando uma irmã ou um irmão se programa, se projeta para contar uma história bíblica e a criança fica ali presa naqueles aventais ou no fantoche, não importa qual o recurso que você use,
para contar uma história realmente bíblica, uma situação realmente bíblica ali materializada através daqueles elementos, é fantástico. É fazer na linguagem das crianças algo que elas vão realmente entender. Mas isso não engloba o culto. O culto a Deus, ele é, eu vou usar outro jargão bem popular, de mamando a caducando. É do bebezinho de colo até a mais elevada idade dentro da nossa igreja. Nós, líderes, precisamos, queridos, eu preciso materializar a palavra, trazer uma palavra lúcida, tanto para nós, quanto para criancinhas, quanto para idosos. É assim que nós devemos nos portar. Muitas igrejas mantêm escolas para crianças, isso é fantástico. Trabalhos. Se você é da terceira igreja ou da igreja de Nova União, eu estou dizendo isso porque são as igrejas que Deus me deu o privilégio de servir como pastor. Se você tiver um projeto para trabalhar com as crianças durante a semana, nos procure. Apresente seu projeto. Nós vamos facilitar para que seu projeto seja executado durante a semana. Às vezes uma escola de arte, pintura em telha, pintura em quadro, aulas de violão, aulas de teclado, aulas de culinária. Olha isso que fantástico, você, irmãzinha ou irmãozinho, que tem o dom de ensinar a fazer salgado, de ensinar a fazer um bolo. Vamos ensinar as nossas crianças, vamos ensinar as meninas a serem meninas, a costurarem, vamos ensinar os nossos meninos a aprenderem a construir coisas, a aprenderem a consertar coisas. Isso é valorizar a criança, queridos. Isso é demonstrar amor, isso é deixar ir a Jesus os pequeninos sem que nós embaracemos a estes humildes, estes que são esperançosos, confiantes, estes que são apresentados diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Invista no seu filho, fale da palavra para ele, cante louvores ao seu filho, peça a ele que replique aquilo que você está falando. Agora, infelizmente, muitas crianças estão replicando o que seus pais são e não têm demonstrado nada legal quando olhamos isso. Amada igreja, nós vimos hoje que diante desse encontro de Jesus com as crianças, ele nos dá modelo, usando aquelas crianças. Nós precisamos ser humildes, que nós precisamos ser dependentes, que nós precisamos ser confiantes, que nós precisamos ser próximos a Ele. O Senhor Jesus nos mostra que nós não devemos rejeitar as crianças. Pelo contrário, que nós devemos valorizar as crianças diante do âmbito de criança, não de adulto. Não é adultizar uma criança. Não é achar que ela tem que ser um mini pastorzinho, uma mini presidente da SAF, um mini presidente da UPH. Não, queridos, tudo no seu tempo. Se nós valorizarmos as nossas crianças ainda na OCP, com certeza, ainda no hall de berço, com certeza, eles vão chegar a presidente da UPH, eles vão chegar à presidência da SAF, eles vão chegar à presidência da UMP, da UPA, eles vão chegar ao pastoreio, eles vão chegar à missão. Nós ensinarmos realmente, como a palavra diz, o caminho que se deve andar. Eles não se desviarão. Eles podem titubear, podem tropeçar, mas está ali timbrado em seu coração o amor de Deus. Saber que nós não podemos atrapalhar as nossas crianças de ouvir a palavra dele. Nós não podemos retirar as nossas crianças do culto. Nós não podemos retirar as nossas crianças da Santa Ceia, para que elas entendam, quando ela tiver idade de professar a sua fé, que ela seja desejosa de participar da Santa Ceia do Senhor, que ela seja desejosa de professar a sua fé, que ela seja desejosa de casar e ter filhos, no plural, que ela seja desejosa de apresentar esses filhos a batismo, para que estes filhos também aprendam delas aquilo que elas aprenderam de você. Cabe a mim, cabe a você apresentar aos nossos filhos a palavra, o reino. E cabe ao nosso Senhor Jesus Cristo confirmar isso nos corações dela, através do Santo Espírito.
Eu quero concluir, meus amados irmãos, fazendo algumas perguntas. Será que será que nós temos encontrado tempo, a igreja tem encontrado tempo para as nossas crianças? Ou para as nossas crianças é o que resta? Ou nem isso? Você acha que é bem satisfatório o que está acontecendo para as crianças hoje em nossas igrejas? Você acha que os pais estão adequadamente apresentando o reino de Deus? Você, como pai, tem que fazer essa pergunta para você. Não é você, como pai, fazer a pergunta para outro pai, mas para você. Que contribuição as crianças têm dado às nossas vidas? Será que nós temos aprendido com elas? Serem honestas? Serem simples de coração? É diante desse Deus maravilhoso, é diante dessas explicações maravilhosas que Jesus tem esse encontro fantástico com as crianças. Que nós sejamos, assim como ele diz no texto, como crianças. Assim como a canção diz, quero ser como criança. Te amar como ele é. Amados irmãos, vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai santíssimo, em nome de Jesus nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos, ó Deus. Porque diante desse encontro com essas crianças, o Senhor nos mostra o seu amor e nos ensina. Sejamos, ó Pai, aprendizes do Senhor, não só hoje, mas por todo sempre. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais um estudo, né? Hoje o 7º estudo, o 7º encontro que nós apresentamos aqui com Jesus, né? Com essas crianças. Deus realmente nos capacite a todos os dias a aprendermos nesses encontros que temos e que vemos nas Santas Escrituras. Deus te abençoe, Deus te guarde e até às 19 horas dessa noite com mais uma exposição da carta de Tiago. Deixa aí seu bom dia, compartilhe, curta e que Deus te abençoe ricamente e até à noite, às 19 horas, se assim Ele nos permitir.